Pare de pesquisar preço de prótese de silicone. Seja bem-vinda a este canal. Aqui você vai saber tudo sobre cirurgias plásticas modernas, minimamente invasivas e de recuperação rápida. Eu sou o Dr. Mário Serrano, cirurgião plástico. O tema de hoje é pare de pesquisar preço de prótese de silicone. O motivo para falar sobre isso é porque recentemente eu estava pesquisando e vi um dado curioso: 900 milhões de buscas sobre cirurgia plástica no último mês. Tem muita gente pesquisando sobre cirurgia plástica, né? E isso ocorre pelo simples fato de que a beleza, a percepção de como você se enxerga, né? A questão da autoestima é algo muito importante para a maior parte das pessoas. E a cirurgia plástica é muitas vezes um dos caminhos, uma das formas de você tentar aprimorar essa forma de se enxergar, melhorar a autoestima. E dentre as buscas, a número 1 é sobre prótese de silicone, é sobre o preço de uma cirurgia de prótese de silicone. É a busca número 1. Por que isso é um erro? Bem, em primeiro lugar, algumas coisas não são possíveis de serem explicitadas de forma objetiva numa rede social, na internet, pelo simples fato de que existe toda uma individualidade. Então, no caso da prótese de silicone, alguém pode achar que é como comprar um produto na prateleira. É só você pegar e pagar o preço que está lá na etiqueta. Mas a verdade é que para cada paciente existe um caminho para se entregar aquele resultado. Então, não é simplesmente comprar uma prótese, um implante de silicone e colocar da mesma forma em todas as mulheres, como se fosse uma receita de bolo, como se fosse uma panaceia que serve para todo mundo. Na verdade, cada mulher tem um formato de mama, tem um volume de mama, tem características, né, da sua mama, se é uma mama mais firme, se é uma mama mais gordurosa, mais flácida, se tem mais pele, menos pele, se o bico do peito é pequenininho ou se ele é grande, se a areola é larga ou se é uma areola redondinha, pequena, se esse complexo, né, bico do peito, areola, ele é baixo ou se ele está posicionado bem no centro do tórax, se as costelas são planas ou se esse tórax ele tem um formato que a gente chama de oval, em que fica assim mais alto, mais projetado para frente, ou até mesmo o contrário, um tórax fundo aqui no meio. Tudo isso tem implicação para a gente decidir, para a gente poder fazer o planejamento da cirurgia. É com base na avaliação de todas essas características, ou seja, da pele da paciente, se é uma pele mais firme, mais grossa, mais fina, na questão dos ligamentos, se são mais frouxos, se tem mais gordura, menos gordura, se a implantação da mama, ou seja, o lugar no peito, no tórax, aonde essa mama nasceu, se nasceu mais alto ou se já nasceu uma mama mais baixa, tudo isso é o que vai nortear a gente para poder fazer o planejamento da cirurgia. Inclusive o tamanho do silicone. Também é muito comum as mulheres dizerem: doutor, eu queria saber se é mais caro, por exemplo, colocar um silicone maior ou menor. Da mesma forma como quando se compra um sapato, a gente não paga mais caro porque o sapato tem um número, né? O calçado tem um número maior, a gente também não paga mais porque a prótese tem mais volume ou menos volume. Mas sim, a gente escolhe o modelo da prótese, a projeção, que ela é mais projetada, menos projetada, se o gel é mais firme ou mais macio, se a base, né, se o diâmetro da prótese ele é mais estreito, menor, ou se ele é mais largo e vai fazer com que a mama fique mais juntinha. Todas essas características elas precisam de uma avaliação do tórax. Então você basear a sua busca, a sua pesquisa com base no preço é muitas vezes um caminho errado, inseguro. O barato pode sair caro. Então, o meu conselho é pesquise sobre a cirurgia de prótese de silicone, procurando na verdade segurança, procurando um resultado confiável, que seja agradável e que seja duradouro no longo prazo. E aí sim, depois que você se sentir segura na escolha do seu cirurgião, na técnica que vai ser realizada, da forma como vai ser realizada, aí sim você vai poder iniciar o seu planejamento. A questão financeira de como você vai pagar, do quanto vai custar, é algo que vai vir depois de você basear a sua decisão na segurança e num resultado que vai lhe trazer satisfação no longo prazo. E complementando esse assunto
aumento do preço, é importante que leve em consideração que, na eventualidade de você fazer a sua cirurgia e ter algum tipo de problema, algum tipo de intercorrência, ainda teria que ter essa previsão, esse provisionamento para poder lidar com algum tipo de problema no pós-operatório. Então é bom você contar que haja uma reserva ou no combinado, no contratado, né, se já está previsto no seu pacote, né, no seu acordo com o cirurgião, como é que se daria esse processo caso a cirurgia não lhe traga o resultado desejado. E aí, como eu falei antes, né, o barato pode sair caro. Por conta disso que hoje a gente tem falado e tem oferecido uma técnica chamada R24R. Inclusive eu falo um pouco mais sobre ela aqui no card, mas é basicamente uma técnica que está alinhada com os nossos valores, que são de hoje oferecer a melhor experiência possível, baseada em técnicas modernas, que são minimamente invasivas e que resultam em cicatrizes reduzidas, mas que proporcionam uma recuperação mais rápida. E sim com o foco na excelência, em entregar um resultado que seja satisfatório e seguro. Existem pacientes que têm satisfação, que têm uma excelente experiência com a sua prótese de silicone, e a gente pode dizer que isso é muito mais provável de ter acontecido, porque elas fizeram uma escolha assertiva, acertada, pesquisaram com calma e, em contrapartida, algumas mulheres podem não ter o máximo de satisfação, podem ter algum dissabor, e às vezes terem ficado com a mama não do jeito que elas tinham sonhado, às vezes não tá tão juntinho o colo, às vezes o tamanho não tá, né, do jeito que ela gostaria, às vezes está muito grande, às vezes está muito pequeno, e isso tudo poderia ter sido evitado se tivesse sido pesquisado, né, e sido, digamos assim, que algo mais previsível. Até mesmo a própria escolha da prótese passa por alguns métodos, algumas técnicas, e eu sugiro que você pesquise, inclusive pela possibilidade de você ter uma simulação do resultado pré-operatório. Sim, hoje é possível, existem plataformas, tecnologias que permitem uma simulação 3D do antes e do depois. Obviamente isso não é uma garantia de resultado, mas é algo que ajuda muito, né, na sua visualização e como é possível ficar. Isso ajuda na decisão de tamanho, de modelo e também a segurança por fazer a cirurgia com aquela técnica, com aquele cirurgião. Gostou do vídeo? Comenta aqui embaixo, se inscreve no canal para dar aquela força e nos acompanha para mais vídeos sobre cirurgia plástica moderna. Para ajudar nesse processo de decisão, eu tenho um site que é o resultadosr24r.com e você pode clicar, né, no link que está na descrição. Ele foi desenhado para tirar as dúvidas mais comuns sobre essa cirurgia de prótese de silicone, a técnica de recuperação rápida, em que com 24 horas as pacientes podem voltar às suas atividades habituais. E também recomendo que, para ter mais segurança, que você faça mais de uma avaliação, né? Conheça o trabalho de mais de um cirurgião plástico para se sentir segura nesse processo. Afinal de contas, não se faz cirurgia plástica todos os dias. É uma decisão importante, né? A gente está falando do seu corpo, da sua saúde. Então é importante que você se sinta bem confiante e segura nesse processo, essa tomada de decisão. E uma vez que você tiver já cumprido essa etapa, tomado a decisão por fazer a sua consulta, ter feito, né, essa avaliação, escolhido a técnica, você vai ter já um planejamento financeiro. Sim, é possível você ter um orçamento que já prevê todo o gasto que você vai ter, desde o início da sua jornada até a sua alta, até a conclusão da cicatrização, e você realmente poder usufruir, né, do seu resultado, da sua mama em definitivo. Nesse processo, a gente inclusive tem por hábito passar todo o detalhamento, todo o planejamento, todos os gastos, porque isso é um fator importante. Nem sempre as pessoas recebem um orçamento completo e você tem que levar em consideração a possibilidade de ter um gasto extra, de ter algum tipo de intercorrência e precisar ter então alguma reserva. Então é algo a ser levado em consideração nesse processo de decisão. Conversar com o cirurgião e perguntar: eu estou dentro desse pacote aqui, se o resultado não for, né, satisfatório, se a gente tiver algum tipo de intercorrência, como é que vai se dar esse processo de resolução para que a gente fique satisfeita?